Apesar de atualmente eu não estar mais usando o iPhone, né? Eu migrei o meu ecossistema todo para Android da Samsung e o Windows. Mas, cara, é um aparelho que eu acho muito legal. Eu prefiro o Galaxy, por questões de usabilidade, enfim. Eu tenho meu perfil de usuário que se encaixa melhor com o Galaxy da Samsung. Mas, não por isso eu vou fechar meus olhos para o iPhone. O aparelho tem sim seus pontos positivos. E a matéria que eu trago hoje já fala muita coisa sobre o iPhone SE de quarta geração, que para mim vai ser disruptivo para a Apple, sabe? A Apple já é muito conhecida pela qualidade de seus produtos, mas aqui no Brasil a gente sabe que o preço, cara, não colabora. Então trazer um aparelho custo-benefício é muito interessante para a Apple, e esse vai ser, sabe? Vocês vão entender o porquê. Eu tive o iPhone SE de segunda geração, porque eu testei ele, só não testei o terceira. E também testei o de primeira geração. Primeira, segunda. Não testei o terceira. Talvez o de quarta geração, se ele chegar num preço aí que eu acho bem interessante, que não fique perto de um iPhone 16 ou um iPhone 15. Mas eu acredito que não vai chegar não. E outra coisa também. Eu preciso de um iPhone para gravar vídeos lá no canal secundário, sabe? Eu tô trazendo muito conteúdo de dicas para WhatsApp, para Android, principalmente para Samsung, mas tem essa lacuna, cara, tá faltando as dicas aí pro pessoal que tem iPhone. Eu tô precisando, mas tô esperando o momento correto para pegar o aparelho. Tanto em relação ao AdSense, né, que o AdSense melhore, como também um aparelho da Apple, cara, que me chame a atenção pelo quesito custo-benefício. E esse daqui me abriu os olhos. Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal. E aqui a gente vai conhecer um pouco mais do que já vazou sobre o iPhone SE de quarta geração, que vocês vão entender porque que eu falo que ele é um aparelho da Apple que vai ser disruptivo. iPhone SE 4, tudo que já sabemos sobre o celular mais barato da Apple, ou menos caro. Vocês vão entender aqui, ó. O iPhone SE de quarta geração deve chegar nos próximos dias. Teve um vazamento aí, eu não trouxe aqui pro canal, sabe? Mas que esse aparelho, ele iria ser lançado, se eu não me engano, era dia 19, certo? Então não é certeza de ser dia 19. O Tim Cook colocou uma mensagem lá, acho que foi no X, mas que ele iria atrasar um pouco, parece que uma semana. Diz aqui que o antecessor dele, né, o último foi lançado em 2022, sim, foi o SE de terceira geração, que não foi sucesso de vendas. Se você considerar os números que a Apple reproduz todo ano em termos de venda, o SE de terceira geração não colou não, cara. E dá pra entender, vamos lá. O primeira geração, dá pra entender que ainda era ali inspirado, se eu não me engano, no iPhone 6. O de segunda geração até deu também, sabe? Mas, cara, 2022, a Apple, assim, passou de todos os limites, apresentando o iPhone SE de terceira geração, cara. Ainda com Touch ID, não existe isso. Então ela esperou de quarta geração. Ou seja, esperou 3 anos para poder lançar. Com certeza vai lançar, sabe, esse ano. Aliás, nas próximas semanas aí. A Apple deve atualizar o seu celular por completo, incluindo processador, memória RAM, bateria e design. Foca tudo nisso aqui, ó. Processador, memória RAM, câmera, bateria e design. E olha porque você já tinha na linha iPhone SE. Por isso que eu falo que esse iPhone SE de quarta geração vai ser disruptivo. E aqui é aquela parte que eu falei para vocês. É importante frisar que, segundo o analista Mark Gurman, o próximo lançamento da empresa foi adiado para a próxima semana. A iPhone SE terá processador A18 e muita RAM para IA. Tá aí a explicação. O A18, que é o mais potente que a Apple tem em termos de iPhone 16 e 16 Plus. Tem um A18 Pro, cara, mas é tão potente quanto, sabe? O A18 Pro é um pouco mais potente, vai. Mas com relação ao processador, tá aprovadíssimo, né? Um processador bem potente. Muita memória RAM, vamos ver. O último iPhone SE lançado foi o de 2022, terceira geração, e ele tinha 4 GB de RAM. Vamos ver aí como é que foi o aumento. E essa memória RAM extra porque realmente precisa, né, para a questão de inteligência artificial. Diz aqui que um dos principais destaques é o desempenho dele, já que traz o A18, isso daí é verdade mesmo. E para efeito de comparação, a gente tem no iPhone SE de terceira geração o A15. Então a gente tem o A15, pula para A16, A17, A18. Cara, a gente está falando aí de um salto de mais de 3 gerações. Além disso, o lançamento deve apresentar 8 GB de RAM. Aí é top. Porque assim, 8 GB de RAM para Android eu acho muito legal, cara. O mínimo é 6, 8, sabe? Tá muito bom. Só que se tratando de iPhone, que tem a questão da otimização, né? A Apple tá ali junto na hora da produção do hardware e software, encaixa muito bem. Então
tem essa otimização a mais, o iPhone não precisa de tanta memória RAM ao ponto de ele gerenciar tarefas e ser ágil e não travar. Ao ponto de segurar apps em segundo plano, aí já é outra questão, sabe? Mas esses 8 GB de RAM estão sensacionais. A gente tem um salto de 100%. Sai 4 de RAM, entra 8, é o dobro de memória. Aí tô começando a gostar da Apple em relação ao upgrade aí, cara. Tá muito legal. Entendem agora por que eu tô achando que esse iPhone SE de quarta geração é disruptivo? É isso, cara. As mudanças realmente estão sendo bem drásticas. Ele vai receber o Apple Intelligence, o que não é um negócio legal para quem tem o iPhone 15, né? E vocês vão entender aqui, aí é o que eu acho muito interessante desse iPhone SE de quarta geração, sabe? Ele vai furar a fila, ele vai passar lá o iPhone 15, só ele e os iPhones 16 e o 15 Pro e 15 Pro Max que vão ter acesso ao Apple Intelligence. E aí vamos para mais quesitos desse dispositivo, ó, tela, câmera e bateria renovada, aí é muito top, cara. Aqui diz que ele vai ter uma tela OLED 6,1 polegadas, o antigo ainda era aquela tela LCD com bordas enormes e 4,7 polegadas, cara, que evolução legal. Enquanto a câmera, ó, cara, já vem 48 megapixels. Eu sei que quem me acompanha aqui, principalmente os fanboys da Samsung, vão estar pensando, isso tá se empolgando com nada, cara, com pouca coisa. Mas vocês têm que entender que eu tô falando do universo Apple, sabe, dos iPhones. E preste atenção, cara, que eu tô comparando modelos específicos. Esse hype que eu tô sentindo aqui agora com relação a esse iPhone é em relação ao iPhone SE de terceira geração. É muita diferença, cara. Olha aí a diferença, a gente já traz aí um sensor de 48 megapixels. Esse sensor vai ser único, vai ser uma única câmera, como já tinha nos outros modelos, como teve no iPhone XR. Só que a gente tem uma câmera de 48 megapixels, cara. Ou seja, você vai ter uma única câmera, mas você vai pelo menos conseguir fazer um zoom de 2x ali, cropado. E o zoom máximo digital não é certeza, e não sei se vai estar dizendo aqui, mas eu acredito que ele chegue ali a pelo menos uns 10x de zoom digital. A câmera frontal vai ser de 12 megapixels, a bateria, aí tem um aumento 3.279 e ele traz também o carregamento sem fio T2 mais o MagSafe. Cara, tá muito completo. Só para vocês terem uma noção, o iPhone SE de terceira geração ele tinha 2018 mAh de bateria. Esse daqui é 3.279. Se eu não me engano, esse aqui passa o iPhone 11, que eu achava que a bateria dele era boa. Então esse iPhone aqui, cara, ele também vai ter uma bateria que pelo menos dure o dia todo, né? Aí vem as outras mudanças, que diz aqui que ele vai ter 128 de memória interna. E isso daqui é um assunto muito polêmico, certo? Vocês vão entender, vocês vão entender. Eu não vou prometer nada não aqui, mas vocês vão entender porque que esse assunto é polêmico. Eu espero muito que, de fato, vem esses 128 GB. Espero que a Apple não faça uma... Vocês estão entendendo, né? Cara, se ela fizer isso, cara, vai me dar uma raiva, sabe? Porque o aparelho até agora, ó, só upgrade por cima de upgrade. Tô no hype por conta disso. E se a Apple não trazer esse aparelho com 128 de memória interna, cara, vai ser muito decepcionante. É tipo pegar um balde de água fria e jogar em cima do aparelho, sabe? Diz aqui também que ele vai ter 5G, né? Isso daí, não é novidade. É novidade para a linha SE sim, porque o modelo antigo era 4G. E isso aqui, cara, entrada USB tipo C. USB tipo C é vida. Eu sei que vai chegar aqui igual os 16, o 2.0. Mas é USB-C, eu queria que fosse mais, queria. Mas com relação ao SE dá até para entender. Eu não entendo lá no 16, cara. Mesmo o SE sendo caro, né? A gente sabe que ele fica abaixo da linha 16. Então, cara, o USB tipo C é muito top. Tá aqui o design, já falo pra vocês, o design vai ser esse. Ele não vai ter a Dynamic Island, certo? Ele vai ser inspirado no iPhone 14. Inclusive, eu acredito muito que a Apple tenha utilizado, né, a carcaça do iPhone 14 aqui nesse SE, porque sempre foi assim. O modelo SE, ela reaproveitava as carcaças dos iPhones. Eu acho muito bonito o aparelho. Ele poderia ficar a cara do iPhone XR. Tá aparecendo muito com o iPhone XR aqui. Na verdade, 10R, né? Eu prefiro chamar assim. Mas não vai ser tanto porque ele tem esse módulo aqui, ó. Esse módulo mais puxado assim para a lateral. Se fosse aquele módulo, por exemplo, mais aqui, ó, na vertical, vocês acharem mais legal?
Eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu acho que ficou bem legal assim mesmo. E aqui também vai ser a primeira vez que o iPhone SE ele não vai utilizar o Touch ID como um método de desbloqueio, e sim utilizar o desbloqueio facial, porque ele vai trazer o Face ID. No geral, o celular deve lembrar o iPhone 14. Como falei para vocês, provavelmente a Apple ela vai reutilizar, né, a carcaça do iPhone 14 para colocar nesse iPhone SE de quarta geração. E aí vamos para a data de lançamento, né? Quando é que esse iPhone SE vai ser lançado? Confesso para vocês que eu não fiquei com um pingo de empolgação com relação ao lançamento da linha iPhone 16. Basicamente o que você teve lá foi o botão. Até gostei mais do modelo base e o Plus, que vieram com mais novidade, que a UltraWide ali já trazia uma macro, né? Inclusive o SE de quarta geração acredito que não vai trazer essa macro não, até porque ficava complicado lá pro iPhone 16. Mas com relação a esse lançamento aqui, eu já peguei hype, já tô muito ansioso. Embora anteriormente rumores apontavam para o lançamento ainda nesta semana, o próprio Gurman relatou na terça-feira, na última terça, dia 11 de fevereiro, que o lançamento do novo iPhone barato foi adiado para a próxima semana. No entanto, a Apple ainda deve anunciar outros produtos nos próximos dias. De acordo com insiders, as expectativas é que o iPhone SE de quarta geração custe cerca de $499, que na conversão dá 2.877. Mas, claro, né, vem aqui o Brasil, geralmente, cara, pode fazer essa conta. Você pega isso aqui e multiplica por 2, aí dá o preço Brasil de lançamento. Depois que cai no varejo, a gente sabe que o preço cai mais. Mas vamos fazer a multiplicação aqui, vai dar um pouco mais de 5.600. Então, para arredondar, eu acho que a Apple vai lançar esse aparelho, sabe a que preço? Ou vai ser 5.999, ou então vai ser 5.499. Aí depois ele começa a cair de preço. Eu acho qual é o preço ideal para comprar ele. Para mim, 3.500 começa a ficar interessante, 3.000 é o mais legal. Agora sim, custo-benefício Apple para ninguém botar defeito, cara, abaixo de 3.000. É claro que não vai ser esse ano. Você vai ter que esperar aí alguns anos, né, para isso. E aí, o que você achou do iPhone SE de quarta geração? Eu sei que a maioria do público aqui do canal é de Samsung, então tem muita gente, cara, que não vai ligar para esse lançamento não, sabe? Mas apesar de eu preferir Samsung, cara, não posso fechar os olhos com relação a outros aparelhos. E iPhone a gente sabe que é caro, muito caro aqui no Brasil, é superfaturado mesmo. Mas são aparelhos que têm muita qualidade. E eu fiquei assim, hypado realmente nesse iPhone SE de quarta geração. Mas foi eu. E aí, usuário Samsung tá hypado pelo iPhone SE de quarta geração. Você também assim como eu? Ou você não tá nem ligando? Comenta aqui que eu quero saber. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Me ajuda a recuperar o engajamento desse bendito canal. Preciso da tua ajuda, cara. Deixa o like. Só um clique pra você, mas pra mim faz muita diferença. Se inscreve no canal pra gente chegar aí nos primeiros 50 mil inscritos ainda em 2025. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Tem notícias que eu não trago pra cá, mas eu trago lá na rede social. Instagram, só conferir, @Vilatech. Para economizar essas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, é legal demais ter aqui, te agradeço realmente de coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!